Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos traz algumas opiniões que o povo daquela época tinha sobre Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós hoje também e nos traz alguns ensinamentos, porque nós também temos algumas opiniões sobre Jesus. A primeira opinião que o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, narra sobre Jesus, é que muitos achavam que Jesus era um carpinteiro. Lá no versículo 3, do capítulo 6, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, eles perguntaram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, de Simão? E não vivem entre nós as suas irmãs? E a Bíblia diz que eles se escandalizavam nele. Bom, essa é a primeira opinião, que Jesus era somente um carpinteiro, um homem comum, uma pessoa que tinha uma profissão comum, um carpinteiro. A segunda opinião também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, está no verso 14, quando chegou em Herodes a notícia de que Jesus estava fazendo muitos milagres e ele disse que João Batista havia ressuscitado. E outros diziam que Jesus era como João Batista, como Elias, como Jeremias ou qualquer um dos profetas. Era um profeta comum, mais um profeta que estava surgindo no cenário judaico. Elias, João Batista, Jeremias, Jesus era só um profeta, como tantos outros que haviam surgido. A outra opinião, aqui no capítulo 6, está no verso 15, quando diz que Jesus era somente um profeta, e no versículos 41 e 42, quando depois que Jesus multiplicou pães e peixes, diz que o povo todo ficou empolgado com isso e veio para torná-lo rei. Lá em João, no capítulo 6, no verso 15, diz sobre isso, que o povo ficou empolgado com aquela multiplicação dos pães e veio para tornar Jesus o seu rei. Por quê? Porque, na verdade, eles queriam um rei político, um rei que satisfizesse somente as suas necessidades terrenas. Nós não precisaremos mais trabalhar, eles pensavam. Agora nós temos um rei que vai multiplicar pães e peixes para nós. Era somente um rei que satisfaria as suas necessidades aqui na terra. A quarta opinião, também no capítulo 6 de Marcos, fala quando os discípulos estavam no barquinho atravessando o mar da Galileia e Jesus se aproximou deles andando por cima das águas. E a história diz que os discípulos olharam aquele vulto andando por sobre as águas e disseram: é um fantasma. Ou seja, é algo desconhecido, é algo que nós não podemos descrever, é algo que nos causa espanto, nos causa terror, pavor, porque nós não conhecemos. E pode ser que para muitas pessoas que eu estou falando hoje, Jesus é somente um carpinteiro, uma pessoa comum, foi um grande revolucionário. Jesus foi somente um grande profeta, como tantos outros surgiram no cenário da humanidade, na história humana. Jesus é somente um rei político, alguém que veio fazer algum tipo de revolução na sociedade. Talvez para algumas pessoas que estão ouvindo esse vídeo hoje, Jesus é somente um fantasma, é algo desconhecido, algo que não consegue descrever e que traz até um certo pavor quando se fala no nome. Mas a grande opinião que o Evangelho de Marcos nos traz sobre Jesus, e a verdadeira opinião, não está no capítulo 6, está lá no capítulo 8. Algum tempo depois, quando Jesus estava com seus discípulos e perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem
que és Elias, que és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou para os seus discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje eu quero convidar você a ter essa mesma opinião sobre Jesus. Ele não é um carpinteiro, ele não é um fantasma, ele não é um rei político, ele não é somente um profeta. Ele é o Filho do Deus vivo. Quero convidar você a ter essa mesma opinião sobre ele, a abrir o seu coração para que esse Filho do Deus vivo reine em sua vida. Que Deus te abençoe.